Bem-vindos a mais um módulo do curso de Terapia Familiar do CETAPS. Hoje abordaremos a terapia familiar sistêmica, um dos grandes nomes desse segmento, desse tipo de estudo realizado com várias famílias, e daí surgir toda uma estruturação chamada sistêmica, Salvador Minuchin. Então, o estudo que iremos observar hoje, que iremos acompanhar, está alicerçado em vários estudos, em várias experiências de Salvador Minuchin. Vamos seguir aqui, então, em mais essa etapa do nosso curso. Primeiro, por que tratar a família? O que acontece com um membro da família afeta todos os demais. Esse é o primeiro motivo. Então, nós temos que ter um olhar não apenas para o membro, mas para toda a família, porque o que acontece a um membro vai afetar todos os demais. Segundo, o que ocorre com a família influencia todos os membros. E terceiro, preciso pensar a família como uma unidade. Então, observe aí. Você tem uma família, não importando o número de membros dessa família. Quando você tem um membro da família que está enfermo, está internado, você vai ver que vai alterar o funcionamento desta família, é preciso acompanhamento, é preciso uma estrutura emocional, psicológica para lidar com o fato de um membro da família estar doente. É preciso equacionar bem o tempo e fazer revezamento entre os membros da família para estar ali acompanhando este membro e conforme o membro que está enfermo. Se ele é provedor, ainda há este problema, porque os demais vão ter que suprir os proventos que agora ele não está trazendo para a família. Então, se você tem um membro enfermo, acaba toda a família enfermando. Se você tem um membro com um problema de dependência química, você acaba trazendo um problema, um transtorno para toda a família. Então, não tem como pensar família sem pensar em unidade. Não importando quantos membros ela tem que ser vista como uma unidade. É por isso que o terapeuta familiar, ainda que ele esteja tratando um membro da família, ele tem que ter um olhar para o restante, para o contexto da família como célula, como uma unidade. O terapeuta de família dá atenção à estrutura familiar, como ela se constitui, se organiza e se mantém, e aos seus processos, como ela se adapta e evolui ao longo do tempo simultaneamente. A família é um sistema vivo em evolução, organizado de forma complexa e durável, cujo todo, ou seja, a soma desses membros, é mais do que uma simples soma de partes. Ou seja, é uma composição única e não somarmos individualmente essas partes. É mais do que a soma de seus membros. Do que ele está falando aqui, Salvador Minuchin? Que ao pensar família, não é somar apenas a ajuda, os proventos, a contribuição de cada membro para se ter uma ideia da família. Mas eu tenho que pensar a família como se fosse um organismo só, porque as interações da família, as decisões, a evolução da família, ela vem como um todo. Então, ainda que alguns membros se destaquem mais, seja no estudo, seja profissionalmente, eles estão puxando a família junto, de uma forma ou de outra. Há uma influência na família, então você pensa a família sempre como uma unidade, como um grupo único,
né, onde tudo que acontecer a um de forma positiva ou negativa acaba afetando os outros. Isso quando olhamos a família que chamamos nuclear. É aquela família que ainda está baseada numa mesma casa. Quando nós temos a saída, né, os membros ali vão casando, vão se mudando, se afastam. Então, esta interação e influência, ela se altera, ela diminui consideravelmente. Mas, quando pensamos família, nos membros que estão morando numa mesma casa, então pense sempre num conjunto, onde tudo que acontecer a um, seja positivo ou negativamente, vai influenciar a família como um todo. Então, eu tenho sempre que dar atenção a essa estrutura familiar. Como ela se organiza? Nós costumamos dizer que família bem estruturada, nós temos membros com uma cognição sadia e que serão produtivos. E terão um comportamento no ambiente social que vai facilitar todos os processos e adaptações, suas conquistas, suas interações, matrimônio posteriormente, né? Uma vida financeira saudável, mas uma família desestruturada, ou seja, que tem uma estrutura familiar e organizacional defeituosa, disfuncional, ela, como consequência, gera membros também que são disfuncionais no meio social, que vão ter dificuldades de relacionamento, de conquistas, em todas as áreas sociais. O seu comportamento disfuncional, suas dificuldades relacionais vão atrapalhá-lo no processo de crescimento pessoal. Isso porque ele é fruto de uma família desestruturada. Os fundamentos teóricos. A terapia de família surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de crise, com as pessoas ainda chocadas com a destruição recente. Neste período, as ciências humanas preocuparam-se em aprofundar os conhecimentos sobre as relações entre o indivíduo e o contexto. A terapia familiar se desenvolveu nos Estados Unidos na década de 50. Eckermann, psicanalista de Nova York, cunhou o termo terapia de família para uso na psiquiatria infantil. Então, nós vemos aí o surgimento de uma forma mais ampla da terapia familiar após a Segunda Guerra. Não é difícil entendermos, visto que várias famílias foram extremamente fragilizadas com a guerra. Houve êxodos em várias regiões, né? Deslocamento de massa de uma região para outra, fugindo da guerra. Em alguns casos, famílias foram divididas, membros separados, nessa fuga às pressas e em massa da guerra, como também grandes perdas. Muitos tiveram de se alistar, tiveram de participar da guerra, pais de famílias, irmãos. Então, assim, as perdas foram muito grandes. Isso fragilizou inúmeras famílias. No pós-guerra, houve uma verdadeira catástrofe social. As famílias não conseguiam se organizar bem, retomar suas vidas, montar suas empresas, aquela que tinha um negócio que era produtivo, que era a fonte de sustento da família e que foi perdido com a guerra, elas tinham dificuldade para
reiniciar seus negócios, retomar suas vidas. Então, houve essa necessidade de tratamento, de terapia, de rearrumação cognitiva dessas pessoas para que elas pudessem retomar suas vidas. O processo foi difícil, foi moroso. Teve na década de 50, né, justamente após a guerra, que foi o forte ali na década de 40. Então, na década de 50, nos Estados Unidos, houve um grande trabalho e uma união de forças dentro dessa visão de recuperação da estrutura cognitiva das famílias, para que então houvesse uma retomada, né? E isso dura até os nossos dias. Nós temos hoje N fatores que fragilizam também as famílias, tanto quanto a guerra. Algumas regiões onde nós temos verdadeiras guerrilhas urbanas, briga por causa de tráfico, criminalidade, né, situações extremas, onde as pessoas também são fragilizadas. Esse capitalismo selvagem, hoje nós temos N situações que igualmente fragilizam a cognição das pessoas. Por isso, a terapia familiar está tão atuante e é tão importante na vida das pessoas para que tenhamos uma sociedade sadia. Característica de famílias com bom funcionamento. Equilíbrio de poder entre os cônjuges é uma característica para identificarmos uma família equilibrada, que funciona bem. O que é esse equilíbrio de poder entre os cônjuges? É termos uma família onde ambos têm liberdade para tomar decisões, para fazer análise, para dar passos para que essa família prospere, cresça. Então, é este o equilíbrio que é importante. As decisões não estão concentradas em uma única pessoa, porque isso amarra o crescimento da família. Depois nós temos aqui a ampla expressão de ideias e afetos. É preciso haver comunicação na família, é preciso que os membros dessa família tenham liberdade para se manifestar, para dar ideias, e inclusive manifestar afetos, carinhos uns para os outros. Terceiro, incentivo à autonomia pessoal com respeito às necessidades do outro. Então, é importante que os membros cresçam, que os membros prosperem, desenvolvam seus projetos, um respeitando o outro e um ajudando na necessidade do outro. Quarto, percepção e respeito pela interdependência entre os membros da família. Então, isso também é importante, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua identidade dentro da família, mesmo a família sendo um organismo único, uma célula que funciona em conjunto, mas ela é formada com membros que têm a sua própria identidade. Isso tem que ser respeitado. A história familiar compartilhada. É importante que um conheça a história do outro, acompanhe o desenvolvimento do outro. Tenha também aquele histórico de onde viemos, como chegamos até aqui e onde queremos ir. Então, essa visão da família, ela tem que ser compartilhada. Capacidade de usar adequadamente o humor. Então, mesmo em situações difíceis, quando usamos o bom humor, isso nos torna otimistas, isso nos ajuda emocionalmente a vencer crises, a nos levantarmos. Envolvimento com grupos e movimentos sociais. Então, outra característica também importante, porque isso integra a família ao contexto social. Isso abre
o olhar da família, a visão da família e os horizontes, porque ela entende o que está acontecendo fora daquela célula familiar. Aqui estamos falando de quê? Informações. Estamos falando de interações. É uma família que ela sai das quatro paredes e começa a se envolver com sua comunidade, com sua cidade. Ela toma ciência dos problemas que afetam sua comunidade, a sua cidade como um todo e o seu estado. Então, essa família se torna atuante, se torna parte do processo de desenvolvimento da própria sociedade. Não é uma família que está ali encolhida, reclusa, não participante. Se assim for, essa família não cresce, essa família não prospera, principalmente em termos sociais e cognitivos. Então, nós temos que ter essa preocupação. A família, como um todo, ela tem que se inteirar do que ocorre na sua nação, no seu estado, na sua cidade. Fazer parte disso. Isso é importante, porque ela vai se sentir como uma engrenagem nessa construção de uma sociedade, produtiva, uma sociedade que está em constante mudança e que ela faz parte disso, contribuindo com o seu melhor. Nós temos algumas mudanças que ocorrem ao longo do ciclo vital da família. E é importante entendermos essas mudanças, essas fases. As fases do ciclo vital da família são individuação do adulto, ou seja, a pessoa que se tornou ali um indivíduo independente, com a sua própria identidade, que vai buscar suas conquistas. O casamento faz parte dessa conquista, é quando ele então dá um passo seguinte de constituir sua própria família, ter o seu espaço. Depois temos o nascimento do primeiro filho, que aí a família começa a crescer, família com filhos pequenos, é um tipo de desafio. Família com filhos adolescentes, um outro desafio que temos pela frente. E, por fim, o chamado ninho vazio ou família da maturidade, quando voltam a ficar apenas os dois de novo. Então, são alterações. Nós comentamos, falamos muito nisso, nas fases da família ou etapas, foi lá o nosso segundo módulo. Então, temos que ter atenção para esse ciclo vital da família. As diversas fases exigem acomodação e mudança de cada membro e da família como um todo, sempre mantendo a estabilidade do grupo. Então, estas fases da família, elas vão ocorrendo naturalmente, mas a família precisa manter a unidade, apesar das mudanças. Então, há um olhar para o que está acontecendo com a família, que é um organismo vivo e é um organismo em mudança, como nós vimos, fase infantil, adolescência, mocidade, individuação, quando eu consigo me tornar um ser independente, e aí vou contrair uma família, é o surgimento de uma nova família, filhos, que é a multiplicação e os desafios desses filhos crescendo. Mas tudo isso tem que ser visto como ainda uma unidade da família. É a família que cresce, é a família que amadurece, é a família que conquista e que cada membro vai conquistando o seu espaço, mas mantendo seus elos de ligação. Um sabendo do outro, um colaborando no processo do outro. Isso é uma família estruturada. Isso é uma família funcional. Então, essa estrutura familiar é o que Salvador Minuchin observou. E aí, para você, terapeuta, você tem que identificar
Em que fase da família houve uma ruptura, houve uma disfuncionalidade e agora ela não está funcionando bem? Qual fase não foi bem recebida? Às vezes pelos pais, uma fase do filho, ou às vezes o filho não soube lidar com aquela fase em que ele está agora. E é aí que você, como terapeuta, deve entrar.